Podemos, cara? Podemos, Nossa, tinha tá? até um sinalzinho. Você viu só para fazer a apresentação aqui? Pessoal, vamos começar mais uma palestra aqui no grupo de estudos de front-end. Não é, obviamente, só de front-end, mas começou com uma galera de front. Hoje a gente vai ter uma apresentação do Alan, com o tema RESTful, um pouco além do partner. E, além disso, se você quiser se apresentar, se quiser começar a sua apresentação, fica à vontade. Bora lá. Eu sou Alan de Oliveira Monteiro, desenvolvedor, tech lead, team lead também, dependendo do momento. Atualmente tenho 32 anos de idade, sou casado há 10 anos, com a Ingrid, está ali na fotinha comigo. Durante a minha atuação em TI, eu passei por alguns ramos, desde telefonia, bancária, turismo, educação, não coloquei ali, compliance também. Coisa que eu gosto de fazer, adoro fazer churrasco e às vezes desligar a mente simplesmente dirigindo para lugares aleatórios e tomar um café. Debaixo da minha foto aí tem o QR Code aí para o meu LinkedIn. Eu vou apresentar ele no final dos slides de novo, para quem não conseguir pegar. E durante os slides também vai ter o contato ali no cantinho de baixo, tá? Conheci boa parte dessa galera aqui que está na reunião em trabalho, tirando a Beatriz ali, que eu acho que não lembro ainda, mas o restante eu trabalhei em momentos diferentes aí da minha carreira. Hoje os temas abordados, eu vou falar mais ou menos de RESTful ali, alguns cenários de uso, algumas adaptações para o dia a dia, tá? Essas adaptações não quer dizer que ela está certa ou está errada, mas elas existem. E comentar um pouquinho sobre conflitos de segurança com as boas práticas de segurança. Eu poderia falar um monte de coisa de RESTful aqui, mas seria muito mais do mesmo que vocês já ouvem, leem ou acham em qualquer artigo que você pesquise no Google, né? Então, eu coloquei uma descrição simples de um dos artigos que eu peguei aqui. Esse artigo também vai estar disponível no slide. Mas basicamente, o REST é um estilo de arquitetura. Ele tem uma série de coisas que deveriam ser seguidas. Só que o que muito acontece, principalmente com tecnologia, todas as arquiteturas estão lá, o pessoal costuma adaptar da melhor forma que se encontra ali no cenário de trabalho dela. Então, não necessariamente o pessoal faz. E o RESTful em si seria uma API que está de acordo com todas as restrições definidas pelo Roy de Fielding, o cara que criou o padrão, a arquitetura REST, né? Então, muitas vezes você vai ver uma aplicação, a aplicação tem REST, eu falo, não sei o quê. Não, o pessoal fala que tá. Nem sempre é assim, e não acho que deva ser 100% padrão RESTful. Aí tem uns pontos que a gente vai abranger aqui durante a palestra, mas é um ponto que é interessante vocês entenderem que existe a arquitetura, o desenho, o estilo, mas que nem sempre se aplica para o dia a dia. Mas, obviamente, se vocês quiserem se aprofundar, tem muito mais coisas por aí. E um uso simples do pattern é esse daqui. Eu tenho um cliente, eu tenho um servidor, uma requisição que é feita, um get, um push, um delete, um put, através de uma URL. E essa URL vai estar em um servidor e esse servidor vai retornar um conjunto de informações. Então, alguns dos principais que a gente tem aqui, que é o get, o post, o delete, ele é basicamente um CRUD, se for pensar em padrão pensando em banco de dados. Então, o get seria a leitura das informações, o post seria a criação delas, um delete é a exclusão do registro, um put para atualização. Tem o patch também, que ele também é bastante utilizado para atualizações. E aqui a gente tem um exemplo simples de enquetes, né? Obter enquete, criar a enquete 123, ou simplesmente excluir a enquete 123, aí tem um possível objeto aqui. E abaixo, a gente tem um exemplo de response. Esse exemplo de response é um exemplo simples de leitura, e assim.
Assim, nada demais isso aqui. Eu acho que para quem trabalha com desenvolvimento, vê isso pelo menos umas 5, 6 vezes no dia, um objeto, um contrato, alguma coisa do gênero. Quem trabalha com QA focado em APIs vai ver isso daqui o tempo inteiro também, então foge muito do que vocês usam. E aqui tem alguns exemplos que a gente poderia ter, só que o padrão do hash, ele aí entra o detalhe que eu quero entrar. O padrão ele serve para você simplificar a vida da pessoa que está fazendo a leitura de uma forma visível, tanto em URL, tanto na estrutura da sua API, o que, que ela responde, como que ela responde. Então, a leitura ela tem que ser simples. A sua API ela deve ou deveria ser como se fosse um livro aberto. Então, quanto mais você dificultar, ou então colocar informações que não fazem muito sentido, e aqui a gente tem uns exemplos. Por exemplo, o primeiro que está ali, getC. Eu sei que o get é para fazer, é para obter as informações, mas o que é C? Pensando num contexto bem baixo nível ali, ou então que o pessoal utilizaria, o barra C seria clientes, por exemplo. Se for seguir nesse de clientes, o barra C barra ativo poderia ser um ativos, ou ativados, ou ativistas, não sei. Do jeito que está ali, ele não simplifica a leitura. Então, para vocês que estão vendo esse slide pela primeira vez, parece um monte de letra bagunçada ali, mas ela tem uma estrutura para quem vem fazer a leitura. Então, pegar o exemplo ali do meio de clientes barra P, o P ele poderia ser produto, poderia ser print, poderia ser provas, não sei, depende muito do contexto. Aí que vem os exemplos que eu montei aqui. Quando você simplifica e coloca o nome exato do que é aquele endpoint, do que é aquela estrutura, você consegue trazer para você uma visibilidade, tanto para você quanto para quem está consumindo aquilo. Então, pensa você, desenvolvedor, está fazendo todo a integração de um sistema X, Y, Z, e você formata tudo nesse padrãozinho aqui. Eu quero economizar caractere. É barra C, barra P, barra U, barra não sei o quê. Beleza, funciona? Funciona, vai te atender? Talvez te atenda. Agora, imagina a pessoa que vai dar manutenção. Imagina o cliente que vai consumir essa informação e vai ficar perdido toda hora. É diferente de você deixar uma leitura é, mais nativa, mais tranquila de se ver, né? Então, aqui eu tenho barra clientes, eu sei que eu vou obter clientes, é, barra clientes ativos, barra clientes inativos, é, em cima dos pedidos de clientes, produtos. Esse aqui do clientes pedido talvez não seja a melhor forma, mas tem que fazer sentido para o seu contexto. E já que faz sentido para o seu contexto, ele tem que ser visível para quem vai consumir. Então, um exemplo que eu coloquei aqui bem no finalzinho é barra produtos, barra mais vendidos e um top 100. Ele vai trazer os produtos mais vendidos daquela plataforma ou daquele sistema, seja lá o que for. É simples, uma única URL, você sabe o que ele vai trazer ali para você. E o response dela tem que condizer com a sua evolução. Então, no geral, acaba sendo simples a leitura. E é isso que o Roy defende na tese de PhD dele, que que a arquitetura hash ela seja uma série de normas ou restrições que devem ser seguidas para facilitar a sua leitura, como se fosse realmente um livro aberto. Porém, tem uma galerinha que dá uma exagerada em cima de algumas informações. É bom trazer as informações, obter, enfim, fazer a leitura. É bom, só que aí muitas vezes o pessoal acaba exagerando no estilo do contrato, por exemplo. Então, o exemplo que a gente tem aqui, clientes com compras abaixo de 100, clientes ativos há mais de 20 anos. Para cada pedaço que você monta aqui, essa estrutura ela acaba ficando cada vez mais complexa. Então, essa estrutura acaba ficando mais complexa da leitura. Se for pensar como
uma pessoa lendo isso daqui, fica simples para ela só substitui uma barra por um espaço, vamos dizer assim, ela consegue abstrair isso daí, mas fazer uma integração disso, uma integração lógica, em que você tenha que saber todas as informações, tudo isso pode trazer um certo problema para você no dia a dia. Então, e esse problema está relacionado, beleza, clientes com compras. Clientes com compras abaixo de 100. Poderia ser um parâmetro, poderia ser alguma outra coisa aqui para facilitar. O desenho disso daqui, ele não fica legal quando você tem muito descritivo, muitas barras, muitos parâmetros aqui se você não consegue ler. É diferente de uma tela que você tem todos os filtros possíveis e esses filtros eles vão ser concatenados em strings, como exemplo desse top 100 que eu coloquei aqui. Fica mais simples, um top 100 ou com um parâmetro de inativos, então isso facilita na sua leitura como um todo. E até um comentário, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e sim vai ter uma parte de interação, é se vocês já viram alguma aplicação nesse formato, nesses desenhos aqui, com muitos descritivos e pouco intuitiva no final das contas. Caso alguém queira levantar a mãozinha aí e dar um comentário. Leozinho, fala aí, Leozinho. Eu confesso que eu já vi um barra C na minha vida, mano. E um barra C, você lembra o que era aquele barra C? Se era cliente ou se era outra coisa do gênero? Vamos dizer que era um catálogo de produtos. Bem intuitivo. Mas estava mais ligado a um problema de integração do que, de fato, a você querer expressar endpoint para uma API, intencionalmente. Esse exemplo que o Leozinho comentou aqui, ele é super comum, você vai ver isso daí o tempo todo, em qualquer projeto, tudo, principalmente projetos legados, que o pessoal estava descobrindo como funcionava isso, tinha limitações de campos, estruturas, e assim vai. Porém, o REST, ou o padrão RESTful, né, é o mais detalhado possível, ele tem tanto os seus benefícios, né, de trazer uma melhor visualização, trazer uma melhor leitura dos dados, mas também ele tem os seus pontos contras. Então, um dos que eu vou trazer aqui, especificamente, é conflitos de segurança. Não sei com que vocês trabalham, quais são os termos, o nível de segurança, mas imagina se a sua API fosse um livro aberto. Conforme você olha toda a documentação, o Swagger, você consegue ter todas as informações que você quer, bem visíveis, bem estruturadas, fácil de implementar. Você olha, barra clientes, barra produtos, barra não sei o quê, putz, já tenho toda a informação que eu preciso. Mas também imagina se alguém mal intencionado faça bom uso de uma API bem estruturada. Essa pessoa mal intencionada, ela pode tentar acabar com o seu projeto, ou com a sua solução, com a sua aplicação. Aí eu vou colocar alguns exemplos aqui. Imagina se alguém pega o Wikipedia e faz os ajustes que ele quiser e coloca fake news para todo lado, que eventualmente acontece também. Ele simplesmente faz a leitura dos endpoints, sabe o que ele pode obter, onde que ele pode alterar, o que ele pode acessar, então ele consegue fazer as alterações. É um sistema crítico? O Wikipedia ela não deveria ser uma referência bibliográfica é, tão utilizada para alguns cenários, mas é uma fonte de dados. Confiável ou não, é uma fonte de dados. Mas ela não atrapalha vocês no dia a dia. Se a informação estiver errada lá, ela não vai afetar você diretamente. Ela pode afetar um trabalho, alguma leitura que você vá fazer, mas ela não vai afetar você no dia a dia. Mas um Facebook da vida, um Instagram, alguma coisa, ela pode te afetar? Pode te afetar. Você, não tem acesso aos meus posts, fotos, e não sei o quê. É uma opção, é um cenário, é um cenário. Também é um cenário de você ter ou não como é que fala?
da pessoa utilizar a sua imagem, as suas fotos, as suas coisas para poder pedir dinheiro, para poder aplicar fraudes e usar as suas informações para poder fazer coisas mal intencionadas contra as pessoas e utilizar a sua reputação eventualmente com isso. Vira e mexe, vocês devem acompanhar alguém que teve um Instagram roubado, aí teve toda uma situação que começou a pedir dinheiro, começou a publicar coisas que não deveria, assim vai. Até aqui afeta de certa forma mais puxado para sua imagem, para sua privacidade de dados. Agora imagina quando a gente tem esse tipo de coisa numa B3 da vida, que está ali mexendo com as ações, tudo. Então, quando você trabalha com RESTful, você tem que melhorar a qualidade das suas integrações, ou a descritivo, tudo. Só que uma coisa que acontece muito pensando em segurança é quanto mais o detalhe, mais deixo aberto o livro que eu estou trabalhando aqui, mais fácil fica de alguém invadir. Então, esse é um dos problemas que existe com o RESTful em si. Então, por mais que eu deixe muito detalhado, coloque todos os cenários possíveis e não sei o que, é simples de alguém tentar invadir. Do mesmo jeito que é simples de alguém ver uma documentação, de alguém ver algum cenário, é simples de alguém conseguir ou tentar invadir alguma coisa. Não sei se vocês já tinham pensado nesse lado aí do RESTful, mas é um cenário bem comum, infelizmente. E a apresentação ela é rápida, não quis trazer muita coisa relacionada ao RESTful em si, a documentação, porque isso daí vocês conseguem ver em qualquer lugar. Aqui tem alguns exemplos de alguns artigos ou links que eu acabei lendo, fazer uma leitura só para fazer essa apresentação. Tá? E aqui as informações de contato também. Os links que eu acabei de mostrar, eu vou mandar aqui no chat. Não sei se o Kainan posta em algum outro lugar também, Kainan. Mas é interessante já deixar lá junto. Aí eu abro esse momento aqui para perguntas, dúvidas, que vocês queiram saber aí. Apresentação bem rápida, no geral, no final das contas. O cara fez a apresentação mais rápida que eu já vi. Muito bom. Muito bom. Não sou front-end, né, Kainan? Piada. Você estava fazendo arredondamento de botão, né, cara? Então. Mas brincadeiras à parte, eu poderia falar um monte de coisa de RESTful aqui e seria, de certa forma, maçante. É muito do que o pessoal vê, acaba vendo no dia a dia. Acho que exemplo prático vai muito do projeto, tudo. Vai lá, Leozinho. É até que é uma parte que você comentou de segurança, de quanto o REST ele expõe a nossa API para alguém mal intencionado. Quando você tenta fazer o RESTful, eles dizem que você tem que ter um conceito de permídia na sua API, de ela ser descoberta através de links. Aí eu não sei se isso seria até um problema acentuado para a questão de segurança. Não necessariamente um problema acentuado, Leozinho, mas até uma que eu aprendi com o Luiz Cabuloso, para quem queira pesquisar aí. O fato do invasor ele tá entrando cada vez mais fundo dentro de camadas e camadas e camadas, pro invasor beleza, ele tá entrando, ele acha que ele tá conseguindo, só que por trás dos panos, ou a equipe de segurança ela pode meio que ir burlando essa sensação. Então ele acha que ele tá indo para frente, só que na verdade ele tá chegando num beco sem saída sempre, conforme ele vai tentando investigar, tá? Então, por exemplo, igual a gente tem aqui, de clientes com compras e seja lá o que for, ele pode ir colocando informações, tentando obter dados, só que por baixo dos panos a equipe de SI eles estão direcionando os campos.
Então, eu entendo que você falou de ir, conforme ele vai permeando, ele vai descobrindo as coisas, é uma opção extremamente válida. Eu acho que principalmente aqui na Wikipedia acontece bastante, conforme você vai entrando num link, vai para o outro, você consegue entender a estrutura hierárquica ali envolvida, mas por mais que você consiga ir mais fundo, não necessariamente você está totalmente aberto, porque tem essa questão de segurança que o pessoal dá vai dando corda para o invasor tentar invadir, só que na verdade ele está chegando em lugar nenhum. Mas também tem os cenários que não tem esse tipo de segurança, e ele realmente vai conseguir abranger qualquer informação ali. E é uma coisa que o pessoal costuma fazer, e é besta às vezes, e vira e mexe vocês ouvem algum comentário de vazamento de dados, alguma coisa assim, e esse tipo de vazamento de dados é alguém fuçando lá, tentando achar links e links ali. Por mais que ele vai permeando e tentando descobrir as coisas, uma hora ele pode chegar, abrir e, e exibir, né, as informações. Aconteceu isso com, acho que a Serasa, se não me engano. Tinha um link perdido lá que tinha as informações liberadas. Ah, aí não. Pegando esse link aí da questão de segurança, ó, um comentário, já emendando uma pergunta, tá? Quando você fala desse padrão, né, desse formato, né, dos endpoints e tudo mais, meio que um paradoxo ali, né, em relação à segurança, né, porque, por exemplo, na verdade não é a segurança, em relação ao contexto todo, né, então você deixa exposto o mais claro possível para todo mundo e ao mesmo tempo você deixa exposto também, inclusive, para o próprio cara de segurança. Você falou um pouquinho disso, da questão de segurança, mas isso tem muito a ver com os dados que estão sendo trafegados, assim, por exemplo, falar que a gente está colocando ali um ID, sei lá, falando ID de produto, né, que é de uma base fechada e tudo mais. Isso é considerado uma informação, sei lá, delicada, uma informação, me fugiu o termo agora, Sensível. sensível, entendeu? Porque, né, para mim, se o cara sabe que aquilo é um ID, né, se aquilo é uma informação sensível, sei lá, para mim só é sensível se o cara tiver acesso à base de dados, né? Então, não sei o quanto, me parece, né, sensível isso de Sim, fato, sim. problema, né? Eu vejo isso daí de duas formas, Kainan. Uma, depende muito do tipo de informação que você está exibindo ali na URL. Pensando no contexto aqui de produtos, pensa você está num e-commerce qualquer, Mercado Livre, uma Amazon da vida, você está lá, barra produto, barra 1234. Você clica, você colocando naquele link lá, você chega no produto 1234, é simples, é visível e é fácil de você obter essa informação. Saber o código do produto nesse quesito não faz a menor diferença. Então, é simples e seguro. A Amazon, o Mercado Livre, ele consegue divulgar essa informação de um jeito simples, na URL, com o link e tudo. Beleza. Agora, quando você tem informações sensíveis, por exemplo, você coloca o CPF, barra clientes, barra o CPF daquela pessoa. Não importa a pessoa. E você consiga obter essa informação delas, é crítico, de certa forma. E até uma informação que o pessoal acaba fazendo correlação, principalmente em Deep Web da vida e tal, por exemplo, eu coloco o CPF de uma pessoa e eu começo a pesquisar no Google, por exemplo, em cima desse documento. Então, ele começa a me trazer um monte de informação dessa pessoa simplesmente por causa das URLs que elas conseguem ter esse parâmetro e esse dado consegue ser devolvido. Aí, pensando, CPF é um dado sensível? É um dado sensível. Mas se eu estou fazendo um get de clientes através do CPF, eu começo a ir na resposta dela, ter o nome da pessoa, o nome da mãe, a data de nascimento, onde a pessoa mora e diversas informações assim. Então você tem muita informação vazada de um jeito simples que a pessoa só precisa colocar um número e trazer toda a informação do daquela pessoa. Eu acho que teve até uma API não sei se foi da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, um tempo atrás, que ela estava totalmente aberta e todo mundo que tinha
casa ou algum imóvel dentro da cidade ou do estado, não lembro qual que era, eles conseguiam obter diversas informações em cima disso. E a única coisa que tinha lá que alguém precisava era colocar o CPF ou o CNPJ daquela pessoa, daquela empresa. Então, para mim, essa parte de produtos aqui seria mais interessante a gente ter um ID criptografado, ou um ID de chave única, por exemplo, um guide da vida, ou uma chave específica daquela instituição. Para dados mais sensíveis, clientes, dados de pessoas, ou algumas informações assim, faz sentido ser específico um formato de visualização, um formato de URL, de link. No caso de produtos ou informações, links do Wikipedia, perfis do Facebook, eu acho que é muito mais simples você ter números ali. Mas, lembrando, vai muito da ferramenta, da plataforma. Maravilha. Até porque fico pensando porque, por exemplo, o pessoal cria, desculpa, Kellen, só uma observação. A galera, quando cria, por exemplo, um crawler para buscar dados e tudo mais, obviamente eles montam um padrãozinho ali. Se você tiver um padrãozinho de coisa de API, você pega o que você quiser, né? Sim. Mas você pega, até se bater na sua URL ali do LinkedIn ali, você consegue pegar um padrão, um nome de usuário, alguma coisa, vai descobrir o nome de usuário, vai pegando o que você quiser ali, né? Então, tem cenários também que eu já peguei, mas faz um tempo também. Eu não sei se na empresa que eu trabalhei tinha disso. Eles faziam uma leve concatenação de informações para chegar nos dados do cliente, por exemplo. Então, o cliente, sei lá, o cliente Kainan 123. Então, ele pegava o primeiro cliente que tinha o nome Kainan, aí dava um número para ele. Eventualmente, vocês conseguem ver isso também em outros lugares. E simplesmente ele sai fazendo essa troca. É uma situação que acontece. Só que como que foi resolvido na época? Por mais que tivesse isso, Kainan 23, não sei o que lá, e o número, ou simplesmente o ID, muita coisa era validada em cima do acesso. Então, nesse caso que tinha a concatenação do nome da pessoa mais um número, nesse projeto específico era a obtenção de dados de carteira, de clientes para um vendedor. Então, beleza, o vendedor A tem o cliente dele, Kainan, e o vendedor dele tem o cliente dele, Kainan. Quando o vendedor A ia tentar obter esses dados, ele conseguia ver o Kainan, que era da carteira dele, e o outro viu que era da carteira dele. Por mais que a URL fosse a mesma, em alguns cenários, tá? Então, e até essa URL que era a mesma, ela era pertinente sempre ao usuário que estava trabalhando. Então, por exemplo, Kainan 1 de um e do outro eram diferentes internamente, tinha um ID específico e tal, mas era meio que um ID específico para aquela visão daquele parceiro, daquele vendedor. É uma forma de, beleza, aquele vendedor, ele sabe que o Kainan 1 sempre vai ser aquele Kainan específico da carteira dele, então ele consegue trabalhar muito em cima disso. Diferente e o outro cara também. Existe o ID na rota? Existe. Esse ID ele é útil para quem usa? Mas para o invasor, normalmente ele não vai conseguir ter muita coisa, porque a outra pessoa, se ela não tiver um Kainan na lista, por exemplo, ela não consegue obter nada. Então ela não veria nada que não fosse para ela ver realmente. Mas esse cenário dá trabalho, não é qualquer lugar que dá para aplicar também. Beleza, Kainan? Ótimo, obrigado. Kellen. Então, eu, na verdade, fiquei numa dúvida. Já que quando a gente tem uma API muito bem documentada, a gente facilita o acesso de um invasor. E quando a gente não tem, dificulta a nossa vida de quem está desenvolvendo. Qual que é o meio termo? O que é a boa prática? A gente tem algum padrão que seria o ideal, né? Assim.
Uma coisa que o pessoal utiliza bastante é quando você coloca JWE, JWT, JWS também, se eu não me engano, que é você tanto criptografar a entrada e saída, tá? Desses dados, tudo. E no caso de URLs, você colocar ou ela criptografada para parâmetros sensíveis, por exemplo, o documento da empresa ela poderia estar criptografado ou simplesmente ter um ID de guide. Essas são opções. Então, você criptografar o parâmetro, criptografar o request e o response, né, o body disso, e você ter IDs que não são sequenciais, por exemplo, cliente 1, cliente 2, cliente 3, sempre coisas mais aleatórias ou criptografadas mesmo. Então, acho que o melhor cenário é quando você tem a criptografia ponta a ponta, né? Então, você tem tanto do corpo, daquela requisição, tanto da requisição quanto do response, da URL, você ter um padrão de criptografia que é pertinente ao seu projeto. E você tem muita criptografia de chave pública e privada, né? Então, quem está fazendo a solicitação, seja por web, aplicativo, ele pode criptografar esses dados e só quem tem um certificado consegue descriptografar isso daí, no caso, um servidor de aplicação. Então, para mim, é o jeito mais simples. Para o desenvolvedor, para a pessoa que está fazendo a integração, o parâmetro, beleza, é 1, é 2, é string, para ele é indiferente. Então, acho que quando você começa a juntar isso, fica mais seguro no geral. O problema que você tem disso fica mais pesado, porque criptografia ela é pesada para você fazer o reverso dela, para você chegar no dado original. Beleza, obrigada. Leozinho. Ixi, quem que levantou a mão primeiro? Leozinho. Vai lá, Pedro, manda aí. E aí, pessoal, tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Então, a gente chegou num cenário, né, que o REST ele basicamente substituiu o uso popular do SOAP, né? Sim. E hoje a gente tem um cenário aí que a gente tem o GraphQL também, que também é uma alternativa, mas eu entendo que não atende os mesmos objetivos do REST. Você enxerga ambas como um uso complementar ou eventualmente você enxerga uma solução substituindo a outra da mesma forma que aconteceu com o SOAP e o REST? Na verdade, eu não acho que ela substituiria acho que elas são realmente complementares. No caso do SOAP, o padrão que o pessoal utilizava era muito para integração de sistemas, tudo. E se for parar para olhar ele, faz sentido. Pensando num serviço, você tem um XML lá. Eles tentaram facilitar com o JSON para reduzir quantidade de campos, propriedades, assim vai. Mas o GraphQL ele tem usos específicos, então acho que ele vai substituir, pelo menos não por um bom tempo aí. Particularmente, eu acho que tem muita vida aí o resto. Acho que o uso específico do GraphQL são cenários que ele vai ser tão específico que não vai trazer benefício de desenvolver o uso dele, né? Não agora. Leozinho. Eu gostei da pergunta, Pedro. Foi a questão ainda da parte de segurança. A gente se preocupou muito com dados sensíveis não sendo expostos, mas aí eu já ouvi sugestões do tipo, vamos então trafegar os dados sensíveis nos headers. Eu acho que isso é uma ilusão de segurança, né? Concordo com... Se não for criptografado, concordo com você, Leozinho. Essa parte do uso dos headers, aí que vem... como é que fala? Os rastreadores ou de requisições, alguma coisa do gênero, tá? Eu imagino que talvez vocês tenham utilizado algum rastreador de requisições, por exemplo, um Fiddle, uma ferramenta que ele fica monitorando as suas requisições, e ele salva basicamente a URL que você consulta,
e algumas informações. Quando você manda no header, beleza, você está mandando um monte de header lá, só que se a pessoa ela já consegue obter as suas consultas através de query, ela vai conseguir obter essas informações dos seus headers. Então, nesse caso é indiferente. O que melhora em determinadas situações é log. Igual eu comentei com vocês, quando você tem a URL e você tem o CPF de uma pessoa, imagina você pesquisar num lugar, um registro que ele faz um monte de log de requisições que foram feitas do seu computador, por exemplo, e ele encontra lá o CPF e tal, ele tá lá na rota, ele tá lá bonitinho. Quando você tem isso, ele é fácil de ver, né? Depois que aconteceu, depois de toda a requisição que foi feita, uma simples URL ela pode ser maléfica para você, porque ela tem as informações de token, não sei o quê. Quando ela está no header, ela fica escondida, porque nem sempre os registros de log salvam essa informação. Então, eu entendo que você falou do header, de não ser tão seguro, mas ela é mais segura do que você colocar apenas no header lá, ou apenas na URL. Então, o fato de você ter o header, vai ter sistema que não vai guardar header, então essa informação ela vai ficar escondida, ou nem vai ser exibida em algum momento. É seguro? Não. É mais seguro que colocar na URL? Na minha opinião, sim, que a URL é uma das principais que o pessoal guarda. E se vocês forem olhar o navegador de vocês, eu tenho certeza aí que no histórico vai ter algum ID, por exemplo, quando vocês pesquisarem, alguma coisa assim, e lá talvez tenha informações sensíveis de vocês. Talvez. Depende muito do que vocês consomem aí no dia a dia. Ah, é isso. Fechamos então, Kainan? Fechamos. Quer colocar de novo seus contatos aí para. Coloquei aqui no finalzinho. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Alan, obrigado pela apresentação. Foi muito legal, cara. Acho que foi tempo recorde, assim, das nossas apresentações, né, cara? É verdade. Agora que eu entendi a piada do que você não é front, cara. Só para contextualizar, a gente já trabalhou junto, né, o Alan, e a gente fazia alguns eventos, assim, né, de algumas palestras, uns cursos dentro da empresa que a gente trabalhou, e o time de front, que era ali o meu time, a galera que apresentava normalmente, eu especificamente, mais um, acho que o André tá aqui também, a gente falava bastante, a gente normalmente ultrapassava ali o tempo limite que era destinado para apresentação. Então, por isso que acho que ele fez a piada, e eu só me liguei agora, cara. Tranquilo, Kainan. Mas queira ou não queira, hash foi um tema chato, pesado de se falar assim. Obviamente, tem uma série de coisas que dá para falar, obviamente. Mas aí seria basicamente uma aula de faculdade que eu vou estar lá explicando. Então, até o tema da apresentação é indo um pouco além do padrão em si. Igual Legal. esse tipo de coisa, de você parar, olhar o URL, se está aderente, se faz sentido, não sei o quê. Nem sempre a galera para prestar atenção. Ou então, quando está muito detalhado e vira aquela salada de frutas, o pessoal também não presta atenção. E essa questão de segurança ela é interessante, até para entender, para você não deixar a sua aplicação totalmente aberta. É isso. Maravilha. E só para deixar um recado aqui, na semana que vem, no dia 26, semana que vem já, né? A gente vai ter mais uma palestra também com o Marcelo Silva, que é o Marcelo que inclusive o Alan conhece, o pessoal que trabalha com a gente conhece, e ele vai falar sobre um tema bastante polêmico, tá? Então, se vocês quiserem participar, basicamente é sobre como implementar agilidade com Scrum em seu ambiente de trabalho. Esse é um tema que eu acho bastante polêmico. O cara falou em Scrum, dá até uma preocupação, né, cara?
Mas eu acho que vai ser bastante interessante. O Marcelo ele gosta bastante desse tema. Ele me convenceu a deixar ele falar sobre isso, porque eu falei, cara, Scrum, bicho. Ele falou, não, deixa comigo. Então tá. Eu vou fazer a divulgação provavelmente essa semana, então se vocês quiserem ficar atento lá para poder pegar o link e tudo mais, poder participar, vai ser bastante interessante. Beleza? Obrigado, Alan. Obrigado quem esteve aí, quem participou, as pessoas que vão assistir isso aqui depois. E se tiver alguém mais aí querendo deixar algum recado, alguma coisa aí também, o próprio Alan também, se quiser deixar algum recado, fiquem à vontade, aí vocês têm mais 1 minuto para vocês. Acho que veio o convite da galera apresentar aí também, né? Escolher um tema, trazendo novidades aí pro projeto. Obrigado. Obrigado por lembrar, porque, assim, aqui, novamente, só reforçando, é um grupo de estudos, né? Como diz o nome ali, então, qualquer pessoa que tenha um tema interessante e queira falar aqui, fique à vontade. Óbvio, né? Tome cuidado com o que você vai apresentar, porque se você colocar alguma coisa errada ali, a gente vai perceber, a gente vai falar aqui, mas fiquem à vontade para sugerir temas, inclusive para indicar pessoas, né? A gente conversa, a gente bate um papo e agenda aí uma palestra, uma apresentação sobre o tema. Beleza? Só mandar para você quando quiser sugerir um tema de apresentação? Tem um grupo, eu vou colocar você, o Leozinho, se você quiser. Quem quiser também participar, deixa eu jogar aqui no chat para vocês o link. Espera aí, mais fácil. E aí, se vocês quiserem... vou jogar aqui para vocês na conversa. Vocês podem sugerir os temas lá, ou vocês mesmos já falar, eu gostaria de apresentar sobre o tema tal, e aí a gente coloca na agenda aqui para vocês poderem fazer essa apresentação e tudo mais. Beleza? Fica à vontade, entra lá, Leozinho. Quem quiser participar, clica no link aí. E esse link aí, ele não tá respeitando os padrões, hein, ô Alanzinho? Tá bem estranho, cara. O que você acha? Deixa eu ver aqui. Não tá respeitando, cara. Ele usa um subdomínio, né, do chat, em vez de ser Ele poderia colocar um /groups ali, sei lá, alguma coisa assim, aí o ID do grupo, alguma coisa assim, aí ficaria acho mais... Não queria falar nada não, mas acho que o Telegram é melhor nisso, hein? Bom saber. Eu acho que o detalhe dele acho que é melhor. Maravilha, pessoal. Então, quem quiser deixar mais algum recado aí, fique à vontade. Quiser sugerir o tema aqui também, Leozinho, pode ficar tranquilo, pode colocar aqui também, a gente já copia, já joga lá no grupo e a gente busca aí esse tema. Pedi a minha solicitação para entrar nesse seleto grupo. Eu colocar. Seleto grupo. Já está lá, aprovado. É isso, senhores. Um abraço para vocês. E obrigado, Alanzinho, de novo. Obrigado a todos que estiveram aqui e a todos que vão assistir aí depois também. Abraço para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito bom. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Obrigado aí, Alanzinho, pela apresentação, mano. Tamo junto. Dirige com cuidado aí, hein? Pois é, tô chegando em casa aqui. Até mais, senhores.